Bom dia, pessoal, tudo bem? Fabi, Bel, Priscila, Aline. Maravilha. Josué pediu o tempo. Ele tinha me mandado aqui falando que ia demorar um pouquinho para entrar. Estaremos no aguardo.
Bom dia, pessoal. Bom dia. E aí, tudo bem? Desculpa o atraso, gente. Vou entrar todo mundo também. Pessoal, a gente está esperando o Rafael. É isso? Só para eu ter a certeza aqui. Bom dia, Ana Carolina. Bom dia. Bom dia, Josué, tudo bem? Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso também, estava falando com o Rafa, ele teve um atraso aí no meio do circuito. Eu vou dar um início aqui agora, tá? É um prazer ter todos vocês aqui com a gente, no grupo, no nosso coletivo Afroafetividade. Hoje
novamente, a gente tem um convidado mega especial. Eu, particularmente falando, sou muito fã do Josué, das pontuações críticas que ele tem, da abertura de virada de chave que ele dá e a forma que a gente enxerga o mundo. Ele faz a gente enxergar o mundo de uma forma diferente. Obrigado, Josué, por estar Obrigado. com a gente novamente. A gente fica muito feliz. Todo mundo aqui, a primeira vez que você veio, repercutiu bastante. Eu tenho certeza que hoje novas pessoas chegaram e vão ficar impressionadas aí com a aula do Sr. Josu. Seja Legal. muito bem-vindo, Josué. Hoje eu não vou fazer a entrada, tá, gente? Peço desculpa para a apresentação do nosso coletivo, mas assim que o Rafa chegar, a gente conversa um pouco mais. Certo. Josu, a sala é toda sua, fique à vontade. Obrigado, obrigado. Deixa eu só baixar aqui, que eu vou ficar com dois. A gente. Vocês estão me escutando bem, né? Todo mundo está me escutando bem. Tá, legal. Primeiro eu quero agradecer a vocês por estarem aqui hoje. É sabadão, né? Geralmente, no sabadão, a gente quer aproveitar para a gente ir ao parque, para a gente. Enfim, mas estamos aqui na luta, né? Na luta para compreender essa sociedade louca que a gente vive. Desde quando... Eu acho que a minha participação aqui ela é obrigatória, né, pessoal? Então, eu não posso dizer que não, né? Então, quando o Rafa me convida, eu falo para ele, olha, é só marcar a data que eu vou estar lá presente com vocês. E aí eu estava pensando, né, o que eu poderia falar, do que eu poderia conversar aqui com vocês hoje, para a gente construir junto, né? Para a gente pensar junto em algumas coisas. E aí, me lembrei da aula do ano passado, que a gente falou sobre o histórico, né, da desigualdade racial no Brasil. Então, a gente fez aí uma viagem na história, um panorama histórico sobre todas essas questões. E aí, hoje, eu quero fazer também uma análise histórica com vocês, mas falando sobre necropolítica, certo? É um conceito presente nos debates. Eu acho que é importante a gente pensar sobre necropolítica a partir das nossas vivências, principalmente enquanto sujeitos pretos, pobres e periféricos. Perfeito. E só que eu quero pedir paciência para vocês nesse primeiro momento, porque eu preciso explicar de forma muito didática, tá bom? O conceito, beleza? Para explicar o conceito, a gente precisa primeiro fazer uma viagem histórica, ok? Então, a gente precisa primeiro falar sobre Foucault, entender micropoder e macropoder em Foucault, e depois entender biopoder em Foucault para entender necropolítica, certo? Eu quero pedir para vocês, se vocês ficarem com alguma dúvida em relação ao que eu estou falando, por gentileza, vocês podem levantar a mão ou podem mandar no chat, ok? Porque aí eu paro, mas eu quero ser o mais didático possível, tá bom? Deixa eu só abrir a porta para o meu cachorro aqui, porque ele está querendo sair. Pronto, ele fica assim, querendo entrar e querendo sair. Mas vamos lá. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês, acho que eu consigo, né? Compartilhar a tela com vocês. Ana Carolina, essa aula está sendo gravada? Tá, legal, bacana. Bacana, porque depois eu quero ter acesso, tá bom? Se vocês conseguirem me enviar depois, vai ser de grande valia para mim. Bora lá. Eu fiz um slide e eu tentei ser muito didático nesse slide, tá bom? Inclusive, é um slide que vocês podem ter acesso, ok? Depois eu vou mandar para o Rafa, para ele enviar para vocês o slide, ok? Que aí vocês conseguem ter acesso de forma muito mais detalhada. Eu vou até mandar para ele agora, para eu não esquecer, porque eu tenho essas coisas de esquecer das coisas. Então, eu vou mandar para ele agora o slide. Cadê?
Certo. Aqui. Mandei. Vou mandar para ele. Perfeito. Então, bora lá. Vou apresentar aqui para vocês. Se vocês vão conseguir ver. Vendo? Pronto. Bacana. Todos estão vendo? Certo? Legal. Ó, perfeito. Bom, eu acho que eu não preciso me apresentar, né? Mas, como costume, eu sou Josué Alves, sou professor de História e de Geografia. Eu sou um sujeito periférico, tá bom? Atualmente eu moro em Osasco, em São Paulo, mas eu sou da Zona Sul de São Paulo, extremo sul, na verdade, Itapecerica da Serra, Jardim Jacira. E eu cresci em uma família cristã, família evangélica, né? Então, sendo um sujeito periférico, a gente viveu inúmeras situações de violências, como todos os sujeitos periféricos, né? Então, eu sou o filho mais novo dos 16 filhos do meu pai. Eu sou o segundo, né, dos 16, o segundo a fazer um curso superior, né, uma graduação. Apenas 4 desses 16 concluíram os estudos. Infelizmente, a gente teve aí 3 mortes, né, desses 16, 2 assassinados, que até hoje a gente não sabe muito bem o que aconteceu, né? Um menino que era adolescente, por exemplo, de 17 anos, dizem que ele estava numa perseguição policial, porque ele estava de moto, e aí a polícia foi atrás dele, ele ainda sendo menor de idade, pilotando moto, correu da polícia e aí foi atropelado. Outro foi, infelizmente, assassinado com 7 tiros de calibre 12, e até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu, tá? Acho importante eu falar isso com vocês, porque é a nossa realidade, né? Então, infelizmente, muitas famílias, né, periféricas passam por essas situações de violência, e eu acho que a gente acaba partilhando, né, das mesmas dores. E por que eu decidi trazer isso sobre mim para vocês, já para introduzir o conceito de necropolítica para vocês? Se dá para vocês analisarem essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, deixa eu ver, passar aqui. Eu coloquei essa imagem aqui, bora lá ver. Tá, aqui. Essa imagem se chama O Triunfo da Morte, de 1562. E eu acho que quem está no celular talvez não consiga ver muito bem a imagem. Eu estou conseguindo ver, mas, de repente, alguém que está no computador, até mesmo você que está no celular, que consegue ver essa imagem, eu queria perguntar para vocês o que essa imagem nos diz sobre o poder e a gestão da morte. Então, é uma imagem muito, muito impactante, é uma imagem muito séria, que inclusive está nos livros didáticos do Ensino Fundamental 2. Né? Eu lembro que no conteúdo de História tem, no 7º ano, essa imagem na capa do capítulo de algum tema. Né? Eu acho, se eu não me engano, é sobre renascimento comercial ou artístico e por aí. E aí eu queria saber de vocês, tá? Vocês podem até ligar o microfone aí e conversar comigo nesse primeiro momento, porque eu quero saber o que essa imagem nos diz sobre o poder e a gestão da morte. O que é possível identificar nessa imagem? Eu queria a interpretação de vocês sobre essa imagem, né? Então, eu vou abrir o espaço para vocês falarem, que eu acho que muito importante eu ter a participação de vocês nesse primeiro momento, até para desenrolar
o que eu vou falar a seguir, tá bom? Vinícius, quero pedir a participação de vocês. Vou esperar. Eu percebo que na imagem ela traz uma leitura de que a morte é inevitável, tanto para o pobre quanto para o rico. Muito bom. Mais alguém? Estão acanhados, é isso? Pessoal, o espaço é nosso, hein? Sintam-se à vontade para participar. Sim, sim. Não fiquem acanhados, não fiquem envergonhados, podem falar o que você. Eu sempre digo para os meus alunos que a imagem fala, né? Então, inclusive quando a gente vai no museu, né? Então, aquilo que a gente está vendo no museu fala de inúmeras formas. Então, recentemente eu e a minha esposa a gente foi na exposição da Carolina Maria de Jesus, que está tendo aqui no museu, no centro da Caixa Cultural, um negócio assim, no centro de São Paulo, que é uma exposição gratuita e tal. E a gente olha as exposições e cada um tem uma interpretação diferente, né? Então, porque a imagem, ela fala. E aí eu quero ouvir de vocês o que essa imagem pode trazer, assim, de cara. Imagina que você está numa sala de aula e você é uma adolescente, e aí o professor Josué entra com o livro didático na mão, e aí ele pede para você abrir o livro em tal página e você se depara com essa imagem. Você é um adolescente e você se depara com essa imagem. O que poderia vir na sua mente? Fala para mim. Mais uma oportunidade para vocês participarem. Eu acho que é muito essa questão de morte mesmo, assim, quando você olha, né? De morte, destruição. Eu tô no celular, eu fui aproximar um pouco para ter uma visão melhor. Mas se a gente reparar, tem vários símbolos, assim, né? Da morte passando, recolhendo os corpos, né? Sim. Perfeito, legal. Olha só que interessante, né? Teve um período na história, período medieval, que foi um período de grandes doenças, né? Grandes epidemias, pandemias, que mataram milhões de pessoas. Então, nesse sentido, se nós olharmos para esta imagem, nesse cenário da morte pandêmica, nós não temos aí uma seleção, digamos assim, sobre em quem a morte vai depositar, né? Ou quem a morte vai abraçar. Como o Vinícius disse, aqui não existe uma seleção entre o camponês e o príncipe. A morte vem nesse cenário e abraça todo mundo, desde o camponês mais pobre que vive no campo, até o príncipe e o rei que vive num palácio. Porque nesse cenário aqui é impossível conter a mortalidade, não tem uma gestão da morte, porque dentro desse contexto histórico, pandêmico, nesse processo da Idade Média, né, das inúmeras doenças que ocorrem, não existe como, por exemplo, as pessoas se privarem de sofrerem aquilo que todos estão sofrendo, certo? Então, a morte ela vem avassaladora na imagem e vem abraçando todo mundo. Então, eu decidi trazer essa imagem no início da nossa conversa, do nosso diálogo, para a gente fazer aqui um ponto, né, sobre esse processo medieval, né? E aí é claro que depois a gente vai falar sobre o processo do poder da igreja, do poder do rei sobre as vidas, né? Sobre a decisão de quem vive e quem morre nesse macro poder, que eu vou falar daqui a pouco, mas nesse cenário pandêmico, né, a gente percebe aqui, diante dessa imagem, que a morte ela vem como avassaladora nesse período, e não tem como fugir dela, tá bom? Então, eu decidi trazer essa imagem aqui no início,
para introduzir o conceito de necropolítica, que é um conceito trazido por Achille Mbembe, tá? O Achille Mbembe, ele ainda é vivo, ok? Graças a Deus. Ele é filósofo, cientista político, intelectual público, ou seja, você consegue ter acesso às obras do Achille de maneira pública, de maneira muito acessível para todos. E o Achille Mbembe, eu não vou falar todo o currículo dele aqui, para não ser exaustivo, tá bom? Mas ele é um intelectual negro, camaronense, que todos nós, principalmente os periféricos, temos que estudar, certo? Porque, assim, a pergunta que se faz, principalmente em sala de aula, é: por que, professor, que as escolas públicas são tão ruins? Por que, professor, que a saúde pública é tão ruim? Essas perguntas surgem, né? Recentemente, eu até fiz um react de um vídeo de um rapaz que, louvando e endeusando o sistema capitalista, estava demonizando tudo aquilo que é público, né? Então, demonizando a saúde pública, demonizando a educação pública, transporte público, tudo isso. E aí, para a gente entender o porquê tudo aquilo que é público é sucateado, a gente precisa entender o conceito de necropolítica em Achille Mbembe. Só que para entender o conceito de necropolítica em Achille Mbembe, a gente precisa passar por Michel Foucault, que é um filósofo francês. Perfeito? Então, a gente começa com Michel Foucault, ok? Porque o Foucault, ele fala sobre a gestão da vida antes e após do século XVIII, ok? Então, bora lá. Para a gente chegar à necropolítica, a gente precisa passar por macropoder, micropoder, biopoder e necropolítica. Beleza? Até aqui tá tudo bem, né? Tá todo mundo me entendendo. Legal. O Foucault, ele vai pontuar algumas questões aqui. Ele diz assim o seguinte, ó: antes do século XVIII, Foucault identifica a predominância de duas formas de poder. Macropoder, a gente está falando do macro, do maior, certo? Esse macropoder, ele é exercido pelo soberano, pelo rei, pelo monarca, pelo Estado absolutista, certo? Lembra-se do Luís XIV, rei francês, abrindo os braços, batendo no peito, dizendo: o Estado sou eu, perfeito? Esse sujeito que diz que o Estado é ele detém todo o poder. Então, a gente está falando sobre macropoder, perfeito? Nesse período moderno, né, da transição da Idade Média para a Idade Moderna, quem é que detém o poder? O Estado. Quem é o Estado? É o rei. E o rei é o quê? Ele é um absolutista, certo? O absolutismo monárquico na história é quando um rei se acha superior a todos, perfeito? Então, imagine aquela pirâmide que o professor de história tem a mania de fazer sempre na lousa, beleza? E dentro dessa pirâmide, o rei está no topo da pirâmide, beleza? E aí, veja bem, dentro desse contexto, o rei determina quem vive e quem morre, beleza? Se um sujeito comete um crime, ele desobedece às regras impostas por esse rei, beleza? E aí ele é levado para a praça pública, ele é morto diante de todos, para que sirva como exemplo para ninguém mais desobedecer à figura do rei. Ele é soberano, perfeito? Então, não é à toa que, dentro desse contexto da importância do rei para a população, nós temos as comunidades monárquicas ali que giram em torno do castelo, que também se beneficia dessa influência do rei. Então, esse macropoder que está sobre o rei, que está sobre o Estado absolutista, determina quem é que vive e quem é que morre. Só que isso vai até o século XVIII, digamos assim, perfeito? Por quê? Com o advento do iluminismo, nós temos o uso da razão como um fator principal para desenvolver os processos críticos e resolver os problemas da sociedade, né?
antes da Revolução Francesa, nós temos cabeças cortadas. Desobedeceu, corta a cabeça, desobedeceu, prende, enforca e por aí vai. Só que aí os filósofos iluministas, eles trazem uma ideia disciplinar, dizendo o seguinte: olha, não adianta a gente matar, não adianta a gente cortar a cabeça, não adianta a gente enforcar. Não, a gente tem que disciplinar, a gente tem que doutrinar, a gente tem que educar. E como que a gente vai fazer isso? Através das instituições disciplinares, certo? Aquilo que o Arthur Althusser chama de aparelhos ideológicos do Estado. Então, os aparelhos ideológicos do Estado, que surgem desse processo contemporâneo, ele vai servir como micropoder, beleza? Esses micropoderes, como a igreja, como os quartéis, como a escola, substitui aquela forma punitiva da Idade Moderna. Na Idade Moderna, só para a gente recapitular, na Idade Moderna, as pessoas estão morrendo porque desobedecem o rei, o Estado absolutista. Na Idade Contemporânea, com o advento da Revolução Francesa, existe aí uma tentativa de ramificar esses poderes. Então, nós não temos mais a figura do rei absolutista, certo? Com a Revolução Francesa, nós não temos mais a figura desse rei absolutista. Agora nós temos instituições disciplinares que vão fazer esse papel que o rei fazia, mas sem matar as pessoas. Agora a gente precisa disciplinar, precisa doutrinar, educar essas pessoas a se comportarem de maneiras distintas. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá dando para entender? Não estou falando difícil, né? Está sendo didático para vocês, beleza? Então tá bom, legal. Qualquer coisa me perguntem, tá? Então vamos lá. E aí, olha, veja bem. Aí nós temos o macropoder e aí nós temos o micropoder dentro dessa esfera de antes do século XVIII e após o século XVIII. Após o século XVIII, o Foucault identifica outra forma de poder, que é o biopoder, né? Bio, né, tem a ver com biologia, ok? Mas não nesse contexto científico aí, mas num contexto social, beleza? E até filosófico. O Foucault, ele divide esse biopoder em dois níveis. O primeiro é anátoma política, tá? Anátoma política, que é o controle do corpo individual, né? Anátomo-política tem a ver com a anatomia, tá, gente? Anatomia. Então, anátomo-política, beleza? Controle do corpo individual. O que é isso? Isso foca na disciplina dos corpos individuais, transformando-os em mais produtivos e obedientes. Por exemplo, nós temos os quartéis, certo? Então, quando a gente olha para os militares, qual que é a característica física de um militar? Ele precisa ser forte, sim ou não? Né? Ele precisa ser musculoso, ele precisa ter, de alguma forma ali, uma anatomia, né? um físico que comporte aquele cargo, digamos assim, que ele está ocupando. Beleza? Não é à toa que para fazer parte de qualquer ramo do militarismo, você precisa passar por inúmeros testes físicos. Beleza? E aí, outro ponto é, ele regula gestos, comportamentos e hábitos para aumentar a eficiência. Então, se a gente pensar sobre essa cultura militar, o que a cultura militar ela traz? Ela traz um regulamento de gestos, de comportamentos, de hábitos, para aumentar a eficiência da servidão. Só que não o militarismo apenas. Nós também temos o ambiente escolar como esse regulador de gestos, tá? E de comportamentos. Beleza? E aí, veja bem. Dentro dessa dinâmica, dentro desse contexto, o que o Foucault está dizendo? Que o biopoder, ele controla o corpo, beleza? Ele tem o poder de controlar o corpo e até mesmo a gente pode trazer para a contemporaneidade e pensar nesse biopoder a partir de um padrão corporal, de um padrão visual que algumas instituições estabelecem. Se você
não se enquadra dentro desse padrão visual corporal, você está fora. É isso que o Foucault está dizendo. Só que ele não para por aí. O segundo nível, ele chama de biopolítica, que é o controle da população como um todo. E aqui começa a ficar um pouco mais sério, porque assim, essa biopolítica, ela atua em um nível coletivo, gerenciando grandes grupos humanos, beleza? Se preocupa com o nascimento, a morte e as condições gerais da vida da população. Veja bem, se antes eu estou preocupado com o corpo, certo? Com a padronização de um corpo, o físico de um sujeito, agora estou me preocupando com a vida. Não porque eu olhei para a Priscila, para o Vinícius, eu estou preocupado com a vida deles. Não. Em gerenciar, em controlar a vida. E como é que eu faço nesse controle das vidas? Eu determino, por exemplo, o tipo de vacinação. Eu determino, por exemplo, como é que se dá o saneamento básico para uns e para outros. Eu vou determinando algumas coisas na gestão da vida. Só que essa gestão da vida é uma gestão da vida para servir um determinado grupo. Então, como é que eu posso, por exemplo, me preocupar com um determinado grupo? Se esse grupo morrer, eu não vou tê-lo mais como um servente, como alguém que pode servir para eu continuar me mantendo numa escala social elevada. Então, dentro desse aspecto, o Foucault vai dizer, agora a preocupação é com a vida, certo? Em se preocupar em gerir a vida. Só que aí entra, por exemplo, pessoal, dentro desse contexto, as políticas eugenistas. Porque eu me preocupo com a vida, mas a vida de quem? A vida de pessoas brancas, por exemplo. Certo? Eu me preocupo com essas pessoas. Me preocupo com pessoas pretas, periféricas? Não vou me preocupar com essas pessoas. A preocupação da vida é com um determinado grupo de pessoas. Se essa biopolítica é se preocupar com a vida, olha só que interessante, né? Enquanto a anátoma política molda o indivíduo, a biopolítica regula a sociedade inteira. Então, anátomo política, anatomia, o sujeito, né? O indivíduo. A biopolítica regula a sociedade inteira, por um todo. Por que é impossível a gente falar sobre necropolítica sem antes a gente falar sobre macro e micropolítica e biopoder? Porque o Achille Mbembe, quando desenvolve o conceito de necropolítica, ele vai se inspirar nesses conceitos Foucaultianos, certo? É daí que ele vai beber para desenvolver o conceito de necropolítica. E aí a gente avança. Porque o que é necropolítica? A expansão do biopoder. Olha só que interessante. A necropolítica é a expansão do biopoder. Não apenas controle da vida, mas decide quem pode viver e quem pode morrer. Olha só, agora eu não tenho mais uma gestão individual do corpo, não tenho mais uma gestão da vida, agora eu tenho uma gestão da morte. E aí, olha só que interessante, por isso que eu trouxe aquela imagem no início, para a gente entender que sobre a morte, naquele contexto que a idade, né, os povos medievais estavam passando, ninguém poderia ter uma gestão, digamos assim. Certo? Até porque a ciência não estava evoluída, até porque, né, a arquitetura, digamos assim, não estava evoluída. Então, ninguém tinha, digamos assim, uma gestão sobre a morte, beleza? E aí a gente vem para cá, para a necropolítica, o poder da morte. O que o Achille Mbembe está dizendo? Antes, o controle era sobre o corpo individual. Depois passou a ser sobre a sociedade no geral. E agora o controle é sobre a morte, certo? E aí, olha só que interessante, né? O Achille Mbembe, ele vai dizer o seguinte, né? Que o poder, essa necropolítica, ele é o poder que se manifesta na violência, na guerra e no abandono das populações inteiras. Beleza? Necropolítica é o poder que se manifesta na violência, na guerra
e no abandono de populações inteiras. Isso é necro. Então, quando a gente fala sobre necro, a gente está falando sobre necrotério, né? Necro lembra morte, certo? E política, então a gente está falando sobre política da morte, beleza? Como é possível a gente identificar essa política da morte? Né? Antes de qualquer coisa, vamos definir, né? Acho que o professor tem essa mania, ele está explicando, ele chega um momento que ele precisa parar para a gente entender as diferenças de biopoder e necropolítica, beleza? Então, bora lá. Diferença entre biopoder e necropolítica. Biopoder, Foucault, beleza? Gerencia a vida, regula a sociedade e otimiza os corpos. Até aqui tudo bem? Legal? Necropolítica, que aí já é do Achille Mbembe. Decide quais vidas são descartáveis, usa a morte como ferramenta de poder. Beleza? Então, biopoder gerencia a vida, regula a sociedade e otimiza os corpos. Necropolítica decide quais vidas são descartáveis, usa a morte como ferramenta de poder. Isso é seríssimo. Por que é sério? Imagine só que existe alguém que decide quem vive e quem morre. Imagine que existe um poder que decide quem vive e quem morre. Certo? E aí, a dificuldade, por exemplo, que eu tenho no curso, eu faço Direito, né? Estou no 4º semestre do curso de Direito. A dificuldade que às vezes eu encontro, sendo professor de História, e eu não quero aqui ser snob, né? Eu não quero ser snob, porque assim, eu sou um sujeito periférico que estive dentro das estatísticas de evasão escolar, então abandonei os estudos com 16 anos de idade e voltei a estudar apenas com 24 anos de idade. Então, eu abandonei no ensino médio, depois de ficar retido 2 vezes no primeiro ano do ensino médio, com 16 anos de idade. E depois voltei aos 24 anos de idade pelo EJA. Né? Eu fiz o EJA com 24, no 24 inteiro, e aos 25 eu já mergulhei na faculdade, né? Para fazer História. Então, assim, como um sujeito acadêmico, eu sou uma criança ainda, né? Eu estou ainda me desenvolvendo, né? Eu não sou detentor do conhecimento. Então, eu estive dentro desse abandono, né, do Estado em relação a esses adolescentes que abandonam a escola para conseguir trabalhar, ajudar os meus pais dentro de casa, e só consegui voltar com 24 anos de idade, depois, olha só, depois que eu saí do lugar onde eu vivia. Eu só consegui voltar a estudar depois que eu saí do lugar onde eu vivia, com apenas 24 anos de idade. E assim, e aí eu entendo que para sujeitos periféricos, e aí isso aqui não é um estigma, tá, pessoal? Não é uma caricatura criada pelo professor Josué. Não, isso é uma realidade, que somos sujeitos periféricos, que somos abandonados pelo Estado. Então, para nós, enquanto sujeitos periféricos, é muito difícil desenvolver uma consciência política e crítica em relação às dinâmicas da sociedade. Então, às vezes, eu percebo algumas pessoas em sala de aula que não conseguem perceber algumas dinâmicas que são trabalhadas em relação ao direito penal, ao direito civil. Tem aulas de quarta-feira com o professor, bem doidinho ele, mas ainda assim ele faz umas análises muito boas assim, sobre a sociedade brasileira, e eu percebo essa dificuldade que alguns colegas têm de até em desenvolverem essa análise crítica e política, né, a consciência política, para além do conteúdo. Então, por isso que a gente vê, como é que pode alguém, advogado, alguém que é doutor em direito penal, ser uma pessoa que é ultradireitista, por exemplo, que é uma pessoa trumpista, por exemplo? Como é que pode? Porque, geralmente, esses estudos partem da falta de consciência política e da realidade que nós estamos inseridos, certo? Então, por isso que a gente vê doutores e mais doutores sem nenhuma consciência política. É difícil a gente entender isso? É difícil.
É muito difícil. Mas dentro desse contexto, é bem complicado a gente... como é que fala? Como é que eu posso dizer? É difícil a gente compreender como que um doutor, né, ou um pós-doutor não tem consciência política, né? Porque, e eu até gostei da minha professora de terça-feira, que ela está trabalhando violência sexual, né? E ela deu vários livros, né, para a turma todas, para todos da turma lerem, porque o intuito da professora é não só falar sobre a violência sexual ali do Código Penal, mas desenvolver o senso crítico na turma sobre essas violências. É entender que essas violências estão presentes na nossa sociedade há anos, na história. Então, o meu grupo, graças a Deus caí num grupo maravilhoso, o meu grupo, nós vamos falar na terça-feira sobre o livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo. Né? Então, assim, e aí eu fiquei muito feliz porque a professora, ela trouxe inúmeras bibliografias, né, inúmeros livros de literatura marginal para a gente ler e desenvolver um senso crítico sobre o que nós estamos aprendendo. Porque não é só a gente aprender a legislação, a norma, mas é a gente interpretar a norma, por exemplo, e entender que essa norma, para um determinado grupo de pessoa, ela é cumprida. Né? A justiça vem sobre corpos pretos, por exemplo, a todo vigor, beleza? Mas em um determinado grupo de pessoas, uma elite que está no topo da pirâmide econômica, a justiça ela é cega. Então, quem é que detém o aparato estatal da justiça? Uma elite. Então, a gente precisa conhecer a legislação, mas interpretar essa legislação a partir da nossa realidade. Então, não é apenas a gente saber decorar códigos, saber o Código Penal, o Código Civil, a Constituição. Não é só isso. E a gente precisa interpretar à luz da nossa realidade, certo? E aí, por isso que, por exemplo, que existem muitas pessoas que estão presentes no direito penal que são chamadas de defensores de bandidos, certo? E as coisas não são dessa forma, beleza? As coisas precisam ser um pouco mais profundo, um pouco mais crítico, né? Nessa análise crítica que a gente faz sobre todas as coisas. Então, a gente precisa pensar sobre necropolítica nesse contexto, certo? Não dá para eu estudar direito penal, direito civil, direito constitucional, sem entender a necropolítica. Não tem como. Beleza? Não, eu vou me tornar apenas um sujeito conteudista. Só isso. Sem consciência política daquilo que eu estou estudando, daquilo que eu estou aprendendo. Perfeito? Tá dando para entender, gente? Tá legal, tô falando muito rápido, tá todo mundo entendendo. Eu sei que tem um microfone ligado aí, quer participar também, pode participar, fica à vontade. Então vamos lá. Se eu estiver falando muito alto, se eu estiver muito revoltado, por favor, vocês podem me falar, ok? Então bora lá. Entendemos isso aqui. Agora, como que a necropolítica ela se manifesta? Ela pode se manifestar em guerras e genocídios. E aí não existe nada mais realista do que o genocídio que ocorre com o povo palestino na faixa de Gaza. Acho que não existe mais nada realista da necropolítica em relação a isso. Que estados e grupos decidem exterminar populações inteiras. Certo? E aí nós estamos falando, infelizmente, de uma limpeza étnica que ocorre na Palestina com a justificativa de lutar contra grupos terroristas. Então, nessa justificativa de lutar contra grupos terroristas, eu extermino populações inteiras para limpar, para higienizar aquela área e tornar aquela área de um determinado grupo. E aqui, pessoal, entendo que eu não estou falando, não quero falar de maneira nenhuma contra o povo judeu, que existe uma gama significativa do povo judeu que está ao lado do povo palestino, que entende que o Estado de Israel é um Estado genocida. Percebe? Então, a gente não está falando contra os judeus. Existem muitos judeus que se agrupam e que lutam contra esse genocídio que o povo palestino sofre. Perfeito? Não é sobre isso. A gente está falando sobre um Estado capitalista
que servem apenas os seus próprios interesses. E é aí que a necropolítica se manifesta. Quando a mortalidade de determinados grupos, ou a morte de determinados grupos, é justificado para fins de lucro, para fins financeiros. Beleza? Então, nesse cenário, a gente consegue dizer, não apenas o povo palestino, mas o povo congolês, por exemplo, o Congo, que está passando por uma guerra civil há anos, vítima de um massacre absurdo que ocorre todo santo dia. Mulheres, crianças, adolescentes, homens, senhoras e senhores sofrem um genocídio no Congo também. Só que isso não é veiculado, isso não é trazido para nós vermos nas redes sociais ou nas mídias de comunicação, porque não é rentável falar sobre isso. Percebe? Isso não dá dinheiro para falar sobre um povo que está abandonado, digamos assim, à própria sorte. Então, a necropolítica se manifesta exatamente nisso, em guerras e genocídios justificados. Beleza? A necropolítica também se manifesta na violência policial. E aí eu acho que eu escolhi essa imagem aqui porque ela é significativa. Certos grupos sociais são mais alvo de repressão e morte. E aí na sociedade brasileira, né, acho que se eu perguntar para vocês qual grupo social é alvo de maior repressão, beleza? Então assim, eu acho que a gente precisa entender a história do Brasil. A gente não pode falar as coisas da boca para fora. A gente precisa entender que após a abolição da escravatura, não existiram políticas públicas para a inclusão das pessoas pretas na sociedade brasileira, e essas pessoas foram colocadas à margem da sociedade. Se a gente entender, se a gente estudar o Código Penal desde o período colonial, a gente vai entender, a gente vai perceber que existiram leis de segregação racial, como políticas, a lei da vadiagem, por exemplo, que proibiam pessoas de ficarem circulando entre os locais sem terem uma comprovação de onde que moram, de onde que trabalham. E como que essas pessoas vão justificar aonde que trabalha e aonde que mora, se após a abolição da escravatura, elas não tinham aonde trabalhar e não tinham onde morar? Percebe como é importante essa consciência histórica e racial sobre a nossa história? Porque, veja bem, existiram políticas de segregação, lei da vadiagem, lei que proibia a capoeira, depois que lei que proíbe o samba, lei que proíbe as religiões afrodescendentes. São todas as leis que colocaram o povo preto, pobre, periférico, à margem da sociedade. Então, à margem, na criminalidade. Então, se a polícia parava esses sujeitos e perguntava onde que eles trabalhavam e aonde que eles moravam, se eles não tinham como comprovar aonde trabalhavam e onde moravam, eles eram presos. E sem direito à fiança. Então, a gente consegue perceber a necropolítica já nessas situações. Existe uma determinação sobre qual grupo eu vou reprimir, certo? E aí, pessoal, eu não gosto desse termo de vítimas da sociedade, porque eu acho que esse termo ele foi muito relativizado, né? E ele é utilizado de forma muito distorcida, né? A população que vive à margem da sociedade, ela é vítima da história do Brasil. Não é à toa que hoje, para a gente falar sobre cotas raciais, a gente precisa fundamentar um monte de coisa. O porquê que é preciso, o porquê que cotas raciais não é um sujeito que vai fazer uma prova inferior às outras provas. Porque tem gente que pensa que é isso. Tem gente que pensa que cotas raciais é isso, né? Você vai ter acesso a uma prova diferente das provas que todo mundo vai fazer, né? Não pensa em determinadas X de vagas para um determinado grupo de pessoas. Não, eles não pensam dessa forma. Eles acham que o sujeito que entra na universidade por cotas raciais, por exemplo, ele é um sujeito que não consegue fazer uma prova de capacitação, por exemplo. Então, percebe que a gente precisa o tempo inteiro ficar educando e reeducando algumas pessoas sobre a nossa história? Porque, assim, não dá... esse cartaz aqui ele é muito forte, porque ele diz assim, o alvo do seu fuzil sempre é o corpo preto.
né? E aí, assim, a gente precisa trazer isso para um assunto sério, um assunto acadêmico, né? Que não esteja no campo da lacrolândia, né? Eu sempre falo isso com o meu amigo Vinícius, com a minha esposa. A gente precisa sair desse mundo da lacrolândia e vir para o mundo da realidade para debater de forma acadêmica e explicar detalhadamente para algumas pessoas que até essas pessoas são vítimas desse sistema. Como é que a gente faz o trabalho de base se a gente não tem paciência, por exemplo, para explicar detalhadamente para um colega que cresceu vivenciando e sofrendo as violências do Estado, mas esse colega, que é um sujeito preto, pobre, periférico, se levanta, por exemplo, contra cotas raciais. Como é que a gente tem paciência para explicar para essas pessoas de forma lúcida que tudo aquilo que colocaram na cabeça deles colocaram de forma distorcida? Quem vai fazer esse trabalho de base se não nós? Essa é uma pergunta muito importante que a gente precisa fazer. Quem vai fazer esse trabalho de base se não nós? Porque o Estado já determinou quem é que vive e quem é que morre. O Estado já determinou quem é que vive e quem é que morre. Agora é nós que precisamos entender. Aqueles que foi determinado pelo Estado para morrer, nós, enquanto sujeitos pretos, pobres e periféricos, precisamos fazer esse trabalho de base a fim de que nós podemos resgatar essas pessoas para que elas não se tornem estatística. E aí, a necropolítica, ela se manifesta também, olha só que interessante, em fronteiras imigrantes. E aí eu trouxe, por exemplo, essa imagem para a gente ver o número de imigrantes que tentam sair de lugares e são impedidos de entrar em outros lugares. Não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, com deportações, com as deportações, né, de inúmeras pessoas. E aí a discussão que gira em torno, até no âmbito, né, do direito, é que ele está deportando pessoas que estão ilegais, né, não pessoas legais, né, que estão lá de forma legalizada. A gente pode pensar sobre isso e a gente pode refletir a partir da maneira como isso está sendo feito. Pessoas que estão sendo presas, que estão sendo algemadas, que estão sendo colocadas em lugares sem alimento, de maneira repressiva, né? Como se fossem descartáveis. É isso que acontece. Como se fosse, assim, dentro de uma ótica estadunidense, se você não é estadunidense, você não é um sujeito legítimo. Tem uma colega, né, a colega da minha esposa, que ela mora já há um tempo nos Estados Unidos, e ela estava dizendo para a gente, recentemente, que, eu não sei se é mensalmente, mas anualmente, eles precisam fazer um exame geral, assim, sabe? Geral mesmo, assim. E esse exame precisa comprovar que ela não tem nenhum tipo de doença transmissível. Nenhum tipo de doença transmissível. Se der algum problema, enfim, foi detectada uma doença que pode ser transmitida, qualquer tipo de doença que pode ser transmitida, o visto dela entra em risco. Então, assim, e eles, além disso, ainda... Imagine que ela é uma pessoa branca, loira, quase transparente, de olhos verdes, certo? E ela sofre, olha só, absurdamente nos Estados Unidos da América do Norte, porque ela não é estadunidense. Então, as pessoas brancas, por exemplo, que saem daqui achando que lá vão ter os mesmos privilégios que aqui no Brasil, estão muito enganadas. Se você não é originário, digamos assim, daquela terra, se você não é estadunidense, você vai sofrer segregação étnica e racial
em todos os lugares que você for. E aí, imagine uma pessoa preta nesses lugares. Imagine uma pessoa preta, pobre, periférica, que aprendeu um inglês arrastado, certo? Porque o que ele, uma vez, essa colega falando que um policial parou ela, e aí ela fala inglês muito bem, só que ela tem um sotaque, ela é nortista, ela é brasileira, então o inglês dela tem sotaques, obviamente. E aí o policial ficou corrigindo a fala dela. Ela não estava falando errado, certo? Ela estava falando com sotaque, né? E aí o policial corrigia as frases que ela falava ou a fala dela. E aí, enfim, nesse mundo violento, né? E ela, obviamente, que abaixou a cabeça e foi embora. Agora, assim, dentro dessa dinâmica de segregação racial e étnica de povos, a gente precisa incluir inúmeras pessoas. Imagine as pessoas, por exemplo, venezuelanas, que vêm para o Brasil fugindo de qualquer desastre econômico e até ambiental que ocorre em seu país e vêm para o Brasil numa procura de uma melhora e tal. Essas pessoas, o que elas sofrem aqui no Brasil não é brincadeira. Além dessas pessoas, nós temos, por exemplo, eu não sei se aqui tem alguém de São Paulo. Se você é de São Paulo e você for na 25 de março, por exemplo, você vai ver inúmeros nigerianos, por exemplo. Inúmeros. É possível identificar que eles são nigerianos. E aí, a gente consegue perceber o olhar e o tratamento para com essas pessoas e o trabalho que essas pessoas estão exercendo ali, que é um trabalho, digamos, análogo à escravidão, certo? Estão vivendo de uma forma absurda, abandonada pelo Estado. A 25 de março, todas as vezes que vem, né, o arrastão da polícia, aí você vê todo mundo correndo, todo mundo desesperado e tal. É uma coisa absurda. Então, a necropolítica, ela se manifesta na negação de acolhimento do estrangeiro também, certo? Porque essa negação do acolhimento do estrangeiro, ela é uma seleção daqueles que vivem e daqueles que morrem também. Percebe? E aí, enfim, a necropolítica, ela nitidamente se manifesta na desigualdade extrema. Então, é possível a gente identificar a necropolítica na miséria e precariedade em torno da vida. Como que a necropolítica se manifesta, por exemplo, nessa imagem? Não tem saneamento básico, gente. Não tem água potável. Então, imagine quantas crianças que morrem com a falta de saneamento básico, com a falta de água potável, com a falta de acesso à saúde de qualidade. As estatísticas são altas. Como é possível ter uma vida digna, uma vida que pode ser considerada humana, vivendo nessas condições? A gente está falando de lugares, infelizmente, que são abandonados pelo Estado. Por que são abandonados pelo Estado? Porque essas pessoas que moram aí são insignificantes numa ótica, numa vertente capitalista, dentro da ótica capitalista. Essas pessoas não produzem nada. Para essas pessoas serem minimamente significantes, elas precisam sair daí, terminar os estudos, fazer uma graduação, certo? Fazer uma pós-graduação, fazer o mestrado, fazer o doutorado. Aí, então, talvez elas serão dignas de respeito. O estudo para nós, acima de tudo, primeiro, é para sair das condições de miserabilidade que a gente vive e, sobretudo, também para nós sermos reconhecidos como pessoas, como humanos. Só que, quando a gente chega em determinados espaços acadêmicos,
a gente precisa, o tempo inteiro, reafirmar o que a gente está dizendo. Então, tem um livro muito bom, acho que está aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, da Memórias da Plantação. Não encontro. Deixa eu ver, peraí. Aqui. Ó, esse livro aqui, ó, tá dando para vocês verem. Certo? Vou colocar na outra aqui. Memórias da Plantação. Esse livro é magnífico. Magnífico. Porque a Grada Quilomba, ela fala desse período que nós saímos desse lugar, entramos na universidade, mas na universidade a gente precisa ficar se reafirmando, provando que o que nós estamos falando porque nós temos o conhecimento. Nós obtemos conhecimento. Nós estudamos, nós lemos, nós nos aprofundamos. Então, a gente precisa o tempo inteiro ficar se legitimando. Porque alguém vai olhar para nós, inclusive, né, a minha esposa fez um comentário sobre a série Adolescente, né, que a gente estava assistindo, que é uma coisa que me passou desapercebido, né? E aí ela falou assim, que no momento, vocês já assistiram a série? Se não assistiram, desculpa, eu vou dar spoiler, tá? Não tô nem aí para vocês. E aí, ó, veja bem, no momento que a psicóloga, ela vai lá, enfim, investigar, né, as causas que levaram o adolescente a cometer aquele crime, tem um momento que ela está olhando lá o monitor de onde o adolescente está, e o rapaz, né, que seria o guarda prisional, né, digamos assim, dali, ele está o tempo inteiro falando lorota na cabeça dela, tentando de alguma forma, ou querendo, né, na verdade, ensinar ela a trabalhar, ensinar ela a fazer as coisas. Dizendo, olha, o outro psicólogo fazia isso, olha, eu faço isso, é porque eu estou lendo determinado livro e tal, e nesse livro fala isso, isso e isso. Só que é uma psicóloga que está ali. É alguém que está ali com conhecimento de causa. E aí a gente consegue observar uma violência de gênero em relação a um homem que acha que aquela mulher não tem conhecimento suficiente para fazer aquilo que ela está fazendo. Então ele precisa meter o bico, meter a cara dele ali, o dedo dele, para tentar ensiná-la alguma coisa. Isso ocorre em diversas situações. Certo? Em diversas situações. Então, as mulheres podem falar para a gente o quanto que, por mais que elas estudam, por mais que elas se aprofundam, por mais que... Deixa eu ler aqui um comentário que mandaram. Alguém? Deixa eu ver aqui. Aí, para vocês participarem também. Cadê o comentário que mandaram? É algo assim. Eu acho que alguém comentou aí que a inclusão ela ocorre até... Josu, Oi. Posso te ajudar aqui, ó. A Larissa Mendes colocou que o ambiente acadêmico ele é inclusivo até a entrada na instituição. Depois disso, é terreno fértil para diversas violências. Perfeito. É isso. É isso. E aí, a gente precisa fazer uma análise de gênero, de raça, certo? Então, imagine, por exemplo, para uma mulher preta, pobre, periférica, LGBT e deficiente, e PCD. O quanto de atravessamentos violentos essas mulheres não sofrem. Percebe? Então, assim, a necropolítica, ela se manifesta na negação desse sujeito que entende, ou melhor, que se percebe enquanto sujeito na sociedade e sabe que ele detém conhecimento sobre aquilo que ele está falando. Eu preciso mostrar todos os meus livros e dizer assim, olha, então, eu li tudo isso aqui, ó, para ter a certeza daquilo que eu estou falando. Né? Então, para gravar um vídeo de 5 minutos para as redes sociais, às vezes eu leio um livro, cara.
Porque eu tenho responsabilidade naquilo que eu estou falando, mas aí vem alguém depois e diz, você não sabe o que você está falando. Então, a necropolítica também se manifesta na negação do sujeito que saiu desse lugar, se ascendeu de forma acadêmica, mas lá na academia, na universidade, ele é atravessado por uma violência, porque ele sabe que aquele lugar ali, alguém está dizendo que não é para ele. E aí, veja bem, deixa eu me acalmar aqui, que eu estou ficando nervoso. Por que eu preciso, por exemplo, ler, né, Rousseau, Hegel, Adorno, inúmeros teólogos? Eu li toda essa bosta aqui, mas eu li isso aqui. Então, assim, por que eu preciso ler se esses caras não escreveram para mim? Por que eu preciso ler Kant? Kant é um filósofo burguês, ele não escreve para mim. Né? Se eu vivesse naquela época, eu seria um camponês. Então, ele não escreve para mim. Então, assim, por que nós temos que estudar todos esses filósofos que não partem da nossa realidade? E a gente não pode estudar, por exemplo, os filósofos africanos que falam a partir da nossa realidade. Que a análise que ele faz, como a Achille Mbembe, por exemplo, ele faz a partir da nossa realidade. Percebe? Então, nesse cenário, que a gente precisa pensar... É claro que eu não estou aqui rejeitando tudo isso, tá, gente? É muito importante a gente ler também. Eu acho importante. Eu desenvolvi senso críticos, compreendi conceitos filosóficos, lendo esses caras. Só que o que eu estou dizendo é que, perante a academia, se você não deter esse conhecimento europeu, você não é legitimado. Você não vale. E aí a necropolítica, ela também se manifesta nessa forma. Beleza? Eu acho que alguém levantou a mão. Ô, Ana Carolina, você pode ver para mim, por favor? Foi eu. Eu só queria fazer um comentário, já passou já um tempinho, mas que você disse desse abandono, né, do Estado na periferia. E aí, às vezes, eu reflito muito sobre isso e eu acho que não é nenhum abandono. Eu acho que é porque é isso. O Estado, ele está lá, mas a partir de uma única representação, que é a polícia. Sim. Então, o Estado, ele interfere na periferia, mas a única interferência do Estado é através da repressão policial. As outras coisas, arte, cultura, coisas que poderiam fazer essas pessoas ter outras perspectivas de sair desses lugares, de alcançar outros espaços, são privados. E aí, eu acho que é bem nesse sentido de, tipo, mandar só repressão policial. Qualquer coisa que você queira mais, aí sim entra nessa questão de que a gente tem que correr 2, 3, 4, 5, 6 vezes a mais para conseguir ter acesso a coisas que muitas vezes são simples e que é tirado das pessoas. É só isso que eu queria comentar. Obrigada. Perfeito. Não, você tem toda a razão. É isso que a gente está falando mesmo, né? Quando a gente fala sobre o abandono do Estado, é esse abandono para a morte. Mas, em contrapartida, ele está com a polícia militar matando essas pessoas. Né? Então, nesse sentido que nós estamos falando. Né? Então, veja bem. É muito complicado, né? Porque existe uma negação disso, que é uma negação absurda, né? Dizendo que não, o Estado, ele mata só bandido. Não, o Estado, a polícia, ela persegue só bandido. Se você não for bandido, você não tem que ficar com medo. Gente, eu fico até hoje apavorado todas as vezes que eu sou parado pela polícia. Apavorado. Documento da moto em dia, habilitação em dia, tudo em dia, mas eu fico apavorado, porque eu já apanhei da polícia sem fazer absolutamente nada. Só por estar chegando tarde da noite em casa, depois do trabalho, cansado, e aí olhar para mim e achar que eu sou bandido, né? E o estigma que é colocado pela antropologia criminal, né? Em sujeitos pretos, pobres e periféricos, caminha dentro dessa ótica. Perfeito? Rafael, pode falar? Explique, você levantou a mão aí. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde, consegue me ouvir? Bom dia. Quase boa tarde. Eu queria falar um pouquinho sobre, na verdade, um questionamento, né? Que quando o Estado resolve nos matar, quem a gente procura?
quem vai nos defender quando o Estado é o nosso agressor? E talvez para a população preta periférica, esse seja o seu maior inimigo, o Estado, porque ele já te coloca numa posição de morte, ele já te sentencia à morte quando você nasce, os aparelhos do Estado são sempre para te reprimir, a justiça é uma justiça branca que vai te condenar, independente daquilo que você passa, e mesmo se você for inocente, ela vai te demorar e vai te deixar anos na cadeia, porque é mais fácil deixar aquele projeto de bandido na cadeia por 3 meses, mesmo sendo inocente, por 1 ano e tudo mais. E aí, quando você fala assim, não, a gente precisa fazer esse trabalho de base, ir para a periferia, para falar, para tentar abrir o olho dos nossos, porque são eles ao qual o Estado ele busca matar, repreender. Mas aí como é que a gente faz? Porque quando a gente se depara, o Estado ele é tão perverso que ele já está ali dentro, de certa forma, fazendo o seguinte. Vou dar um exemplo. Na minha escola pública, eu tenho 1 aula de física. Na minha escola particular, eu tenho 4. Ele já começa, desde ali, mesmo no lugar, na escola, que seria o lugar, de certa forma, ali para, não, vamos mudar essas pessoas, vamos mudar essas pessoas a ascenderem socialmente e culturalmente. Não, o Estado ele já faz isso já da escola. A escola é o lugar onde o Estado utiliza para colocar as pessoas que ele acha nos seus devidos lugares. Na periferia, continuando na periferia. Quando o Estado vai querer nos matar, a minha pergunta sempre é essa, tipo, o que a gente faz? Como que a gente faz? Esse é o meu questionamento. Perfeito, perfeito. Boa pergunta, boa pergunta. Porque, assim, é importante a gente pensar, dentro desse conceito de necropolítica, como o Rafa falou, que tudo aquilo que nos é negado dentro de políticas públicas, tá? É muito importante dizer isso. Porque, assim, a escola pública que falta o professor de história, de sociologia, de filosofia, de matemática, de física, e a escola particular que não falta. Então, eu fui professor de uma escola particular, e eu dava aula de história, geografia, ética e cidadania, certo? E a escola pública eu dava aula de história e geografia só. E quando tinha, né? História e geografia. Porque a reforma, né, do ensino médio, por exemplo, atualizou tudo e raramente você consegue ter aí aulas de história, de geografia, de sociologia, aulas de humanas, né? Então, que geralmente, pessoal, né? A gente não está aqui rejeitando exatas, tá? Porque geralmente aulas, né, por exemplo, de humanas tem esse poder de desenvolver um senso crítico, né, ético, de cidadania e tal, e sem isso não. E agora entra a questão, por exemplo, do que o Rafa falou sobre a química, né, Rafa? Química ou física, um dos dois. A física, toda essa área aí, a galera só tem uma aula. Uma aula. Olha só que interessante, uma aula só, em contrapartida na escola particular eles têm 4 aulas, né? E aí, na semana. Por semana. Sabe o que eu fazia sempre, cara, em aula? Eu dizia para eles, olha só, a mesma aula que eu estou dando para vocês aqui, eu dou lá na escola particular. É a mesma aula que eu estou dando para vocês aqui. A diferença é que lá na escola particular eu tenho mais aulas do que vocês. Então, assim, o Estado prepara vocês para vocês serem mão de obra. Certo? É isso que o Estado está preparando vocês, para vocês serem mão de obra. E o Estado está preparando esses outros lá para serem patrões de vocês. Então, o que a gente precisa pensar é trazer para a materialidade. Recentemente eu estive com o Léo Péricles, né, que é o presidente da Unidade Popular, e eu fiz uma pergunta para ele em relação aos evangélicos, né? Como que a gente, por exemplo, eu sou de família evangélica, e como é que eu posso trabalhar, e todos os outros podem trabalhar com os amigos evangélicos, a família evangélica, se esses foram arrebatados por esse discurso da negação da necropolítica? Como é que eu posso trabalhar isso, né, na base? E veja bem,
Voltar para a base não é voltar, pessoal, se achando detentor do conhecimento. Porque o que é essa esquerda progressista, colonialista, pensa em voltar para a base? É exatamente essa. Vamos voltar para a base para levar conhecimento, sendo que a base tem conhecimento. Existem inúmeras pessoas que, assim como nós, estamos na base produzindo conhecimento, socializando conhecimento e entendendo um outro tipo de conhecimento produzido por alguém. Porque o meu pai, que não foi um sujeito universitário, quando ele abria a Bíblia, ele explicava o Evangelho de Mateus de forma grandiosa, de forma magnífica, mas nunca frequentou uma faculdade. Então, dizer que na periferia não existe conhecimento é negação de um saber que não faz parte do meu saber. Percebe? Então, veja bem, eu acho que a gente precisa trazer para a materialidade. Porque o que eu perguntei é como que a gente vai resolver o problema da espiritualização da necropolítica. Porque a minha mãe, que não consegue marcar um exame de sangue pelo SUS, ela ora, ela ajoelha e pede para Deus um exame no SUS. E aí eu tenho que chegar nela e dizer assim, mãe, é importante orar, mas é importante a senhora saber que isso aqui é um projeto para a senhora não depender do SUS e pagar um convênio, né, um particular, e se a senhora não consegue pagar, a senhora vai morrer. A política, a necropolítica é isso. É a senhora que está tentando fazer um exame de sangue, aí, certa feita, marcaram um exame de sangue. Minha mãe mora no extremo sul de São Paulo. Marcaram para a Zona Leste, extremo sul da Zona Leste. Porque ela não vai. Então, tipo assim, ela não vai fazer o exame de sangue. E aí a gente precisa pagar para ela fazer o exame de sangue, e aí quem é que lucra com o sucateamento da educação? E quem é que lucra com o sucateamento da saúde? A gente precisa trazer isso para eles. Então, a gente fala assim, por exemplo, existe muita gente que trabalha na escala 6x1 que é contra a escala 6x1. Mas existem outras milhões que trabalham na escala 6x1 e é a favor do fim da escala 6x1. O que a gente precisa trazer isso para o debate é dizer, esse assunto aqui, esse debate, ele não é partidário, ele não é ideológico. Não é porque eu sou um sujeito de esquerda que eu estou falando de necropolítica, eu estou falando do fim da escala 6x1. É porque eu sou um sujeito periférico. É porque eu sou um sujeito que vive as e o abandono do Estado e todos os atravessamentos violentos que o Estado me proporciona de alguma forma. Não é porque eu sou partidário, eu não sou partidário, eu não faço parte de nenhum partido político. Percebe? Então, tipo assim, toda vez que a gente vai falar sobre as questões que giram em torno do âmbito social, logo existe um estigma, né? O cara está falando muito de políticas públicas, o cara está falando de cotas, o cara está falando do fim da escala 6x1, ou ele é petista, ele é esquerdista. Não, amigo, não, eu estou falando porque eu sou humano. Eu estou falando porque eu estou na luta por igualdade, na luta por dignidade. Então, eu acho que o trabalho que a gente precisa ter é um trabalho material. É sentar com essas pessoas e falar sobre o que está acontecendo aqui. Então, se eu falar para minha mãe, é que a necropolítica, Achille Mbembe, é um teórico que desenvolveu conceitos inspirado em Foucault, você acha que minha mãe vai entender? Bosta nenhuma. Eu preciso explicar para ela a realidade do que está acontecendo. Olha, mãe, a senhora tentou fazer um exame de sangue, a senhora não conseguiu, porque eles querem que a senhora pague um exame particular. É que eles querem que a senhora pague um convênio médico. E se a senhora não consegue pagar o convênio médico, a senhora está abandonada para morrer. É isso que está acontecendo. É essa política que serve ao Estado capitalista faz. Tudo aquilo que não dá lucro para o Estado burguês, eu quero que vocês entendam, tudo aquilo que não dá lucro para o Estado burguês está predestinado a morrer. Se a escola pública não dá lucro para o Estado burguês, por que ele vai colocar mais aula de física, de química, de história, de geografia? Não só dá prejuízo,
Então, para mim, ó, tanto faz. Eu já abandonei essas pessoas. Então, a gente chega no ensino médio, a gente chega na graduação sem interpretar texto. Eu tive alunos do 9º ano, pessoal, que se vocês olhassem, vocês iriam se entristecer porque não sabiam interpretar o mínimo parágrafo de um texto no 9º ano. E aí, em contrapartida, ainda a gente tem que lutar contra aqueles que dizem que nós somos doutrinadores em sala de aula. Só que, na verdade, a gente precisa entender que como é que a gente acolhe? É de forma material, cara. É chegar no meu cunhado, por exemplo, que trabalha 6x1, que sai de casa cedo e volta só de madrugada, é chegar nele e falar assim, olha, cara, então, sabe por que você está assim, dessa forma? Porque você trabalha nessa escala 6x1. O que você acha dessa escala 6x1? Você gosta de trabalhar tanto e abandonar os seus filhos? Seus filhos estão crescendo, você não está vendo seu filho crescer? Você gosta disso? Não, não gosto. Ah, então você sabia que existe um projeto de lei que tende a acabar com a escala 6x1? E aí a gente vem trazendo para a conversa, exemplificando, olha, países como a Itália, países como França, em outros países, já aderiram a escalas 4x3, já acabaram com a escala 6x1, é trazer para a materialidade. Eu acho que o problema que eu encontro, por exemplo, Rafa, em parte significativa de uma esquerda progressista, e entenda, pessoal, né? Só para a gente já está caminhando para o fim. Quando a gente fala sobre o branco, a gente não fala sobre a cor da pele, ok? Nós não estamos falando da cor da pele. A gente está falando sobre uma mentalidade colonial. E, consequentemente, essa mentalidade colonial está sobre a mentalidade de pessoas brancas de cor de pele branca. Mas a gente está falando sobre uma mentalidade colonial. O sujeito branco que nós estamos se referindo é um sujeito com uma mentalidade colonial. E o que é uma mentalidade colonial? É uma mentalidade excludente, que justifica a morte de pessoas pretas, pobres e periféricas, como sendo um efeito colateral. É isso que a gente está falando. Então, para a gente conscientizar essas pessoas, a gente precisa explicar essa imagem, por exemplo. Como é que você se sentiria se vivesse nessa situação? Então, eu acho que o nosso maior desafio é não trazer esses sujeitos, por exemplo, para um espectro ideológico de esquerda. Eu acho que a gente não vai conseguir, porque o estigma sobre a esquerda é uma esquerda abortista, uma esquerda maconheira, é uma esquerda comunista, é esse o estigma, certo? Eu acho que a gente precisa trabalhar na materialidade, na realidade desses sujeitos. Desse sujeito que acorda 5 horas da manhã e pega o ônibus lotado, certo? É na materialidade, é trabalhar a realidade desse sujeito. E fazer com que esse sujeito entenda e tenha consciência do cenário que ele vive. Se esse sujeito ele louva determinados políticos, é a gente pegar os projetos políticos desse sujeito e aquilo que ele já aprovou que prejudicou essa pessoa. Quer seja dentro do governo petista ou do PL, pessoal. Então, tudo que nós temos é nós, mano. Então, eu acho que o que a gente precisa entender é isso. A gente tem uns aos outros. Então, se a gente não entender isso, então, tipo assim, eu vou ficar só ao lado do Rafa, da Ana Carolina, de outras pessoas que comungam das mesmas ideias do que a minha. Beleza, a gente vai se salvar, mas os nossos irmãos que não têm essa consciência política? E essas pessoas que foram já abandonadas para a morte? Porque nós também fomos abandonados para morrer. A necropolítica estabeleceu que nós temos que morrer. Mas nós sobrevivemos. Nós somos um sobrevivente no inferno. Mas existem aquelas outras pessoas que não têm a consciência, que infelizmente acabam defendendo essas ideologias supremacistas, elas não sabem, mas elas foram abandonadas para morrer. E o nosso papel é conscientizar essa pessoa, mas de forma material. Então, se vocês percebem, né, a minha mudança de conteúdo nas redes sociais, é porque eu entendi, não adianta a gente ficar falando sobre determinadas coisas. A gente precisa falar da realidade das pessoas.
gente precisa trazer para a materialidade, para essas pessoas entender. Tem gente que fala assim, nossa, Josué, eu gosto tanto dos seus conteúdos, eu gosto tanto da forma que você aborda determinadas coisas, eu só não gosto que você é de esquerda. Então, percebe? Tipo assim, o nosso diálogo, ele vai além desse, digamos assim, aspecto ideológico esquerdista. Alguém me olha e diz, eu amo você, eu só não amo mais porque você é de esquerda. Então, assim, na nossa cabeça não faz sentido. Porque a gente está falando de coisas que partem da nossa realidade, da realidade deles e tal, e faz sentido o que nós estamos falando. Só não faz totalmente sentido porque nós somos de um espectro ideológico que eles discordam. Certo? Então, veja bem, eu acho que a gente precisa partir da realidade. O diálogo precisa ser da realidade. E se eu posso dar um conselho para vocês, pessoal? Talvez algumas pessoas talvez não gostem do que eu vou falar, Cara, eu acho que a gente precisa entender que numa conversa com essas pessoas, não adianta a gente ficar falando de Bolsonaro, não adianta a gente ficar falando de Lula, do PT, não adianta a gente ficar falando de nada disso. A gente precisa falar sobre a realidade dessas pessoas, da nossa realidade, aquilo que nos aflige, certo? Essas pessoas estão com a bandeira do Estado de Israel achando que é o mesmo Israel bíblico, gente. Então, eles estão achando que é o mesmo Israel da Bíblia, do Antigo Testamento. Eles estão com a bandeira do Estado de Israel, que é um Estado genocida, que faz uma limpeza étnica na Palestina. Então, tipo assim, vai adiantar a gente falar assim, não, porque o Estado de Israel é genocida, não, a gente precisa partir da realidade. Então, com a minha mãe e com os meus irmãos, eu falo numa vertente religiosa. Eu falo da perspectiva do Evangelho. É o que Jesus faria, né? Olha o que Jesus nos ensinou. Olha só o que Jesus nos propôs para a gente fazer. É a partir da realidade. Não dá para a gente ignorar essas coisas. Senão a gente se torna academicistas, conteudistas, excludentes. E a gente se acha superior sempre às outras pessoas. Certo? E aí, só para a gente finalizar, quem são os corpos descartáveis? Povos colonizados e racializados. Refugiados e imigrantes indesejados. Pobres e moradores de periferias. Prisioneiros e populações marginalizadas. Nem todos têm o mesmo direito à vida dentro das estruturas de poder. É o que a gente precisa entender. E aí eu finalizo fazendo uma pergunta para vocês. Onde é que você está na necropolítica? Essa é a minha finalização. Acho que é para você pensar. Você, enquanto sujeito preto, pobre, periférico, você, enquanto sujeito branco, pobre, periférico, aonde você está na necropolítica? É isso, finalizo por aqui. Show de bola. Ana, você quer continuar? A Carolina? Palavra, o Josué, primeiro agradecer e uma mega de uma reflexão, né, diante de tudo que foi imposto desde quando o mundo é mundo e mostrar que a gente tem uma mega de uma missão também, né? Porque eu falo que cada vez que a gente se reúne aqui, a gente tem convidados que põem a gente a refletir e entender o quanto que a gente é importante enquanto mediador e enquanto na tentativa de agregar pessoas para esse processo aqui junto do nosso coletivo, para que a gente tente mudar esses padrões, porque, por exemplo, não adianta nada eu, Rafa, toda a galera que aqui se encontra, tá ali na luta, conseguir ali, nós conseguimos a graduação, conseguimos acessar aí alguns espaços e continuar vendo o nosso povo, inclusive da família, sofrendo o que o Estado, sofrendo ali diante ao Estado, né? Então, quando a gente vê a diferença, igual, por exemplo, quando vocês colocam aí sobre a questão da escola, né? Eu, como mãe de 2, fico pensando, os meus filhos estão aqui, e eu olho e falo assim, filho, vamos sentar e vamos pensar. Ele só tem 10 anos, mas ele é muito crítico, ele começa a olhar algumas coisas e fala, mãe, por que lá é assim?
porque do outro lado não é assim. Igual essa semana aqui na cidade, a gente teve um adolescente de 15 anos que simplesmente pulou do viaduto. E ele perguntou, mãe, por que acontece isso? E é algo até muito complexo de eu mostrar isso para ele. Né? Só tendo 10 anos, eu vou mostrar para ele que um adolescente preto, pobre, periférico, nordestino, que estava tentando a vida aqui no estado de São Paulo, pular pular do viaduto. O que passa na cabeça de um adolescente como esse a chegar a esse ponto? Eu sei, sim, que ele tem problemas pessoais, com certeza, internos dele, mas o que a sociedade, o que a necropolítica está envolvida nesse processo para um adolescente chegar a passar por isso, né? Então, aqui na cidade, é uma cidade majoritariamente branca, aonde a gente tem cada vez mais tentado buscar os negros na periferia e também os brancos em situação de vulnerabilidade social para acessar o estudo, por exemplo, né? Então, a gente trabalhou, eu fiquei até o ano passado frente a um cursinho popular para que a gente conseguisse, por exemplo, ver uma adolescente acessar uma universidade de medicina por mérito, e por mérito ralo, muito ralo, estudo e contra as estatísticas, acessar a medicina. Então, assim, é possível, o trabalho é árduo, mas é continuar, né? É literalmente continuar. Isso aí. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta para o Josué aí? Estamos caminhando para o final, já é 12h15, mas se alguém tiver uma outra questão a levantar, Aline, Fabi, quem tiver ali algum questionamento, sempre bom ter vocês por aqui. Aline, você está com Peguei. Bom dia para todo mundo, boa tarde já, né? É muito bom passar esse desdobramento do dia para a tarde com uma aula tão essencial como essa. É um prazer tê-lo aqui, professor. Eu te sigo pelas redes sociais desde quando comecei. Falei, gente, que legal, que honra, né? E como a gente vai fazendo os nossos, né? E eu quero mesmo agradecer por essa aula sobre a necropolítica, porque tem um ponto dela que você traz que é tão significativo para mim, dialogando com a academia. Eu me recordo que quando eu entrei na Universidade de São Paulo, no curso de pedagogia, foi quando eu ouvi pela primeira vez a terminologia necropolítica. Mas aí foi tão... Para mim foi tão desmotivador, para ser muito sincera, porque eu fiquei... É aquilo que você trouxe ali no começo, no meio da sua fala, que quando a gente vai também falar de um assunto tão sério como esse, a gente minimamente precisa ter um estudo também, né? Para como que a gente coloca esse assunto. E aí eu me recordo que foi uma coisa tão de ler uma nota de rodapé mesmo, que eu fiquei, gente, mas será que necropolítica é tão somente isso? Que acho que aí você traz essa grandiosidade, e com o tempo também eu fui buscando saber melhor o que era necropolítica, e na pincelada da sua fala você diz uma coisa que isso acontece muito dentro da academia, que às vezes as pessoas vão com essa terminologia para dentro e elas só vomitam coisas e a gente sai de lá pior do que a gente entrou, né? E também repassando coisas que não fazem nem sentido dentro dessa necropolítica. É mais uma forma de agradecimento mesmo por essa aula, professor. Muito obrigada. E obrigada à afroafetividade. Eu que agradeço, gente. Obrigado mesmo, de verdade. Eu acho muito importante a gente trazer, né, esses conceitos que estão presentes na academia aqui para a gente. Vou falar para você, eu também entrei na faculdade de História e, tipo, cara, comecei a aprender no final do segundo ano. Porque, enfim, eu tinha muito tempo sem estudar e sem ler, não tinha um hábito da leitura. Então, e a professora logo jogou no meu peito a Fenomenologia do Espírito, do Hegel, e, tipo, leitura difícil pra caramba, sabe? E, tipo, falei, mano, o que isso dialoga comigo? Né?
Inclusive, meu irmão levou um susto na faculdade, recentemente, porque ele está fazendo doutorado na USP, e aí ele é especialista em Idade Média, né? Então, e aí o professor perguntou para ele, tá, legal, bacana, mas o que isso dialoga com você enquanto sujeito preto, pobre e periférico? O que isso vai dialogar com os seus? Você pode falar sobre Idade Média, mas o que isso vai dialogar com os nossos? E aí ele levou um susto, aí ele me ligou pedindo indicação bibliográfica. Então, assim, a gente precisa entender isso. Tudo aquilo que nós aprendemos na universidade precisa ser aplicado na nossa vida. O que isso aplica na nossa vida? E é por isso que nós precisamos ocupar esses espaços, Aline. Porque se o professor Josué está lá no lugar do seu professor dando aula, certo? Não estou dizendo que ele não é bom, mas eu sou melhor, obviamente. Mas, tipo, se o professor, né, Josué está lá dando aula, o diálogo que ele está tendo é a partir da nossa realidade. E aí fica mais fácil para as pessoas acessarem a isso, beleza? Então, tem alunos que escutam Racionais MCs e não está entendendo o que está acontecendo. Ele só escuta por causa da batida, né? Por causa do Mano Brown e tal. E eu preciso... vem aqui, garota, entende isso aqui, ó. Ele está falando sobre a nossa realidade. É a gente que está sobrevivendo no inferno, certo? Então, assim, eu tento, né, trazer esses conceitos, inclusive para as redes sociais. Né? Eu estou lendo... Aqui já vou, Rafa, já vou terminar dando as minhas dicas, tá? As minhas dicas... Eu estou lendo A Fé e o Fuzil, tá? Crime e Religião do Brasil do século XXI, beleza? É do Bruno Paes Manso. Esse livro é maravilhoso porque a gente entende como que a religião se articula na periferia. E aí, ao invés da gente ter ranço e raiva dos evangélicos, a partir dessa leitura a gente começa a entender, tá? Porque eu acho que esse é o problema da esquerda, não consegue dialogar com os evangélicos, tá? Eu li recentemente Bolsonarismo da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico, que também faz a gente compreender isso, tá? Que é do João César de Castro Rocha, não sei se vocês sabem quem é o João César de Castro Rocha, é um baita intelectual, baita acadêmico brasileiro, beleza? Inclusive, mandou mensagem para mim no Instagram, mandando o WhatsApp dele, eu dei um salto da cadeira, porque eu fiquei feliz pra caramba. O livro do Gessé de Souza, que está tendo aí um debate intenso, né, entre chavoso da USP, Galo, e o próprio Gessé de Souza, que é o pobre de direita. Né? Eu acho, apesar, né, do debate, apesar da confusão, eu acho que a leitura é importante, tá bom? Porque aí a gente vai desenvolver aquilo que a gente concorda e aquilo que não concordamos. Porque assim, gente, não é tudo que vocês vão ler que vocês vão concordar, certo? Eu leio o Gessé de Souza e eu falo, mano, tá viajando, velho. Tá falando como um sujeito elitista, certo? Mas tem coisa que eu leio e falo assim, mano, tem razão, verdade. E esse livro aqui que a minha esposa comprou, que chama Democracia para Quem? Da Patrícia Hill Collins, certo? Que ela está lendo. Tem outro livro esqueci o nome da autora agora, que ela também está lendo, que nós somos assim, a gente sai de casa e a gente volta sempre com um livro. Né? Quando que a gente lê, a gente vai lendo aí, né? Vai lendo 1, 2, 3 livros, como a gente consegue, beleza? Eu acho que a gente precisa indicar leituras que faz parte da nossa realidade, certo? Não vou pedir para vocês, não vou indicar vocês lerem, sei lá, cara, autores que abordam conceitos que estão presentes na idade moderna. Eu quero que vocês leiam a partir da nossa realidade, né? Quem sou eu? Né? E como que a gente consegue perceber? Que a gente precisa desenvolver uma consciência política, né? E racial sobre as coisas que acontecem na atualidade, beleza? Primeiro na atualidade, aí depois, se quiser ler os gregos, né? Quiser ler os contemporâneos aí da filosofia, fique à vontade, mas primeiro precisa ler algo que dialogue com a sua realidade, beleza? Então, eu já quero agradecer, Rafa, todo mundo que está aqui presente, perceberam que eu falo bastante, né? E pelo convite. O Vinícius está aqui, Rafa, tá? O Vinícius França, ele é professor também, tá bom? Periférico, né? Ele dá aula numa escola, ele dá aula no cursinho popular, tá bom? Eu comecei dando aula no cursinho popular também, então ele está já há alguns anos dando aula no cursinho popular, então aqui é da minha confiança, tá? Pouquíssimas pessoas que eu falo que são da minha confiança, mas o Vinícius é da minha confiança, então
convidem ele para estar aqui dialogando com vocês também, tá bom? Fique à vontade. Fala aí, Rafael. Gente, antes da gente encerrar, então, ó, é o seguinte, Vinícius, você já sabe que no segundo semestre a gente está com a agenda do primeiro semestre já lotada, mas no segundo semestre o José vai passar seu contato e a gente vai te chamar para fazer uma aula com a gente aqui, falando sobre essa experiência e como o IMPAC consegue impactar a periferia. Beleza? Gente, a gente vai encerrar. Eu gostaria de agradecer muito o Josué. Josué, toda vez que a gente entra em contato, você logo se disponibiliza, está sempre com a gente. E saiba que você vai aparecer por aqui várias vezes, porque sempre é uma provocação aquilo que você nos traz e nos faz melhorar como pessoa, nos faz refletir sobre a nossa realidade. É para isso que o Afroafetividade ele serve. Cada dia com mais pessoas, outros vão chegando, outros vão saindo, mas é sempre importante essa questão aqui. A Aline está pedindo para você colocar as indicações de livro também. E assim, gente, o Afroafetividade fica muito feliz de ter todos vocês aqui e já gostaria de anunciar a nossa próxima aula aberta, e é uma aula aberta internacional. A Josina Machel, ela vai ser a nossa palestrante dia 12/4, então ficam todo mundo já cientes que nós teremos aí uma palestrante que é fantástica no aspecto de ter convivido com Mandela, com Nelson Mandela, e vai trazer aqui um pouquinho da nossa vivência, da vivência dela, né, como mulher negra que sofreu violência, e ela vai trazer todo esse cenário para a gente, né? Ela tem aí filha de Graça Machel, conviveu com o ex-presidente da África do Sul e vem trazer com a gente ali, fazer essas reflexões sobre como a gente pode refletir aquilo que aconteceu na vida dela, né? Mas isso que acontece também em várias vidas das mulheres brasileiras, que é essa situação de violência. Eu fico muito feliz com vocês aqui, fiquem com Deus. Josué, não esquece de mandar as referências para a Aline, senão depois a Aline não... Cadê minhas referências de Aline? Vou mandar sim, vou mandar. Gente, forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.